Min foi adotado aos 2 anos por uma seita oculta com 7 mestres. Ao longo de 18 anos ele dominou as habilidades únicas de todos os 7 mestres. Min já tinha se acostumado com sua vida isolada, mas um dos mestres o incentivou a descer a montanha para entender melhor a influência da seita. O protagonista obedeceu e se preparou para essa nova jornada. A história começa no Monte Kaifeng. O personagem principal tenta gritar com seus mestres. O garoto estava indignado e disse que deveriam cuidar melhor de seus alunos, mas os velhos mentores não o responderam. Então o cara percebeu que aquilo era um sinal e era hora de ir embora. Nesse momento alguns deles saíram. Uma mulher chamada Eupiao disse que Ming finalmente já foi, mas ela estava um pouco preocupada com eles. Nan confortou a garota dizendo que Ming estava muito tempo pronto para deixar Guanju. O alquimista estava orgulhoso de seu discípulo e disse que o protagonista era um cara muito inteligente, então era hora de mostrar a todos o seu talento e poder das artes marciais. O velho também falou que já tinha combinado com as 7 garotas e elas já estavam prontas. Os mestres esperam que o protagonista não siga o mesmo caminho que eles fizeram quando eram novos. Enquanto isso, nosso protagonista Ming ainda acreditava que seus mentores estavam genuinamente preocupados com ele, mas não quiseram falar. O garoto riu do fato de que todos os mentores têm quase 100 anos e ainda se comportam como crianças. Se curvando em frente ao templo, ele agradeceu aos mentores por sua educação e cuidado. O jovem prometeu que não deixaria seus mentores e realizaria seus sonhos. Depois disso, o cara chegou na estação e usou e notou que ele tinha uma passagem muito boa para Jiangsu. Até mesmo um lugar para dormir foi fornecido. Ao passar pelos bancos do trem ele notou uma mulher que imediatamente reagiu ao olhar dele tampando os melões. Ela perguntou o que ele estava olhando e o protagonista rapidamente respondeu que ela tem um problema prolongado que leva ao entupimento de canais e à dor constante, então se ela não curá-lo em um estágio inicial poderia se transformar em patologia. A menina ficou surpresa porque ontem no exame os médicos demoraram muito para diagnosticar e o cara imediatamente disse tudo. Ela não entendia como ele havia identificado o problema tão rapidamente. Entrando no alojamento, o rapaz percebeu que era ainda melhor que sua casa. Geralmente os mentores eram muito mão de vaca, mas desta vez eles gastaram o dinheiro com boas condições para o jovem. O Dr. Shenshu falou ao prota que depois de descer da montanha ele não só espalharia seus ensinamentos, mas também conheceria 7 outros mentores. O médico disse que quando ele era muito jovem, cada um dos mentores adquiriu as qualidades inerentes aos professores e saiu para o exterior, mas agora todos eles têm experiência suficiente para ajudá-lo. O médico deu um talismã dizendo que ele conhecera a mentor em Jiangsu. O protagonista não queria descer do monte e procurar alguém, mas o médico resolveu usar chantagem. Ele pegou um livro que pertence ao protagonista e disse que tinha encontrado no quarto do cara há alguns dias. Min começou a se preocupar e pediu ao médico que devolvesse o livro. Ele diz que pegou esse livro simplesmente porque estava interessado na antiga tradição cultural chinesa. O médico respondeu que cada uma das mentoras é mais bonita que as meninas desse livro. Depois de ouvir isso, o protagonista imediatamente pediu para começar a fazer as malas, pois ele pretendia ir lá amanhã. O jovem tinha pressa e queria encontrar as mentoras o mais rápido possível. O cara não imaginava como seria o encontro, mas estava ansioso. Ele se perguntou quanto dinheiro seu professor lhe daria para a viagem. O idoso explicou que daria dinheiro para as despesas apenas uma vez e o restante das despesas seria pago por uma das 7 mentoras. O protagonista abre o envelope e fica agradavelmente chocado porque encontrou 500 yuans. Ele tinha certeza que essa quantia seria suficiente para ele por vários anos. Min esperava uma vida luxuosa. De repente, ele ouviu a voz de uma mulher se aproximando de seu quarto e imediatamente percebeu que era mais provável que fosse sua mentora. Um momento depois, uma garota encantadora entrou no quarto e informou ao rapaz que eles viajariam juntos no dia seguinte. Min foi maravilhado com a beleza da menina. Ele começou a pensar que nesse lugar todas as meninas são bonitas. O jovem se sentiu desconfortável por um segundo ao pensar que eles estavam sozinhos juntos. Agora o cara entendeu o que significava o próprio caso de amor que ele havia lido nos livros. A menina saiu por um tempo e voltou com um idoso. Ela imediatamente disse que ele era seu avô. Min percebeu que esse era uma chatice de todos os seus planos românticos. O velho cumprimentou o rapaz respeitosamente.
Ele imediatamente ouviu que a voz do homem estava muito rouca e presumiu que ele poderia ter problemas dentro do peito. O rapaz resolveu perguntar ao idoso se ele havia sentido alguma dor no coração nos últimos anos. A menina, ouvindo isso, por algum motivo se inflamou, pedindo para o companheiro de viagem não falar bobagens, porque em sua opinião seu avô estava bem de saúde. O velho olhava para o protagonista pensando que ele é outro bajulador que investigou sua identidade. Enquanto isso, o protagonista deitou na cama e concluiu que estava pensando demais. Ele acha que a voz do homem estava saindo de seu peito e presumiu que o peito do velho era obviamente deficiente e tinha energia crescente, misturada com uma voz estranha. Então, no mínimo, seu coração devia ser deficiente congênito e era hereditário. Enquanto isso, os companheiros de viagem faziam as malas no quarto. A menina decidiu pegar o beliche superior e começou a escalar. Ming fala para si mesmo que a menina também poderia ter problemas de saúde. Em seguida ele ficou paralisado pelo ângulo que viu a menina. De repente o velho começou a agarrar seu peito e tossir violentamente. A menina ficou assustada e perguntou se precisava levar água para ele. O avô só grunhiu e começou a sufocar. A garota colocou o avô no beliche de baixo e pediu que ele se deitasse enquanto ela tentava achar um médico. A menina correu para o corredor e pediu à condutora que trouxesse um médico. A mulher ficou um pouco surpresa, mas a menina pediu que ela não demorasse e procurasse um médico o mais rápido possível. A condutora correu avisando que anunciaria a informação pelo alto-falante na esperança de que definitivamente houvesse um médico entre os passageiros. A menina se aproximou do avô e tentou apoiá-lo dizendo que a ajuda estava a caminho. O protagonista observou o que estava acontecendo. Ele percebeu que se fizesse como seu mentor, o grande doutor, lhe havia ensinado, ele seria capaz de curar esse velho, mas lembrou que seu mentor havia pedido para ele não ajudar a todos. O cara lembrou de um grande número de anúncios em emissoras onde vários casos foram condenados. O homem que salvou uma menina de saia curta de cair de um telhado foi condenado pela sociedade porque a salvou sem respeitar os limites pessoais da menina. Houve muitos casos semelhantes depois desse. O protagonista não sabia se deveria ajudar as pessoas, mas entendeu que seus mentores o ensinaram a ser responsivo. Ele se aproximou da menina e tentou dizer que poderia ajudar, mas a condutora e um homem de meia idade entrou no compartimento. A mulher disse que havia levado um médico. A menina imediatamente pulou da cama e respondeu à pergunta do médico de que seu avô tinha um coração defeituoso, mas ele não havia se manifestado antes deste caso. Ela estava irritada que o médico tenha perguntado tão diretamente em vez de examinar o paciente primeiro. O médico torceu o nariz, dizendo que não há instrumentos médicos no trem e que ele não seria capaz de fazer um diagnóstico baseado apenas nas palavras da garota. Então ele ofereceu para ver o paciente quando chegassem à estação mais próxima. A menina ficou indignada porque ela não sabia para onde levar o avô para ser examinado. O médico garantiu que sem exame não seria capaz de determinar o diagnóstico do paciente. Somente com equipamentos é possível determinar a condição do paciente e seu tratamento. A menina ficou indignada porque não entendia como era possível não ter nenhum tipo de equipamento no trem. O médico respondeu rudemente à menina que ele não tinha autoridade para diagnosticar o paciente sem exames preliminares porque ele era o vice-diretor do hospital municipal e não um charlatão. O protagonista assistiu à briga de lado e ficou indignado com o fato do homem estar oferecendo um exame como se tivesse de fato a intenção de ajudar o paciente. Enquanto isso, o velho ainda estava tossindo violentamente. Ming percebeu que os sintomas estavam piorando e nesse ritmo tudo poderia acabar muito mal. A menina implorou ao médico que fizesse pelo menos algo para salvar o avô. Mas o homem pediu desculpas dizendo que não poderia ajudar e saiu do compartimento colidindo com a condutora, que imediatamente perguntou se ele sabia quem era o paciente. Em seguida ela se referiu ao velho como Sr. Yu. O médico se assustou e perguntou à condutora se era verdade. A mulher disse que tinha certeza porque já tinha visto os nomes dos passageiros nas passagens. Então ela disse que essa era a chance dele de mostrar para o deputado suas habilidades e prática médica. O homem voltou e respondeu à mulher que se conseguisse ocupar um cargo alto, recompensaria a mulher. Voltando ao quarto, o médico informou a menina que ele precisava urgentemente fazer uma massagem cardíaca no velho. A menina ficou surpresa com o fato da atitude do homem ter mudado tão drasticamente. O protagonista entendeu que o principal objetivo ao trabalhar com um paciente com parada cardíaca súbita era recuperar a capacidade de respirar, mas não foi o caso.
Ele interveio e pediu para o médico parar de fazer massagem cardíaca porque se ele continuar o homem pode não aguentar. Ming diz que o velho não teve uma parada cardíaca e sim uma deficiência funcional. O médico ficou constrangido dizendo que o idoso havia perdido a consciência e precisava acordá-lo de alguma forma. No final o médico ficou irritado porque alguém estava questionando seus métodos de tratamento. Ming respondeu que era um seguidor da medicina tradicional chinesa e sabia do que se tratava. O médico só riu porque na opinião dele essa medicina é enganosa e baseada apenas em efeito placebo. Ele tinha certeza de que o método ultrapassado não seria capaz de determinar o diagnóstico com mais precisão do que ele mesmo, que tem 10 anos de experiência. O protagonista garantiu que se o médico continuasse a massagear o peito do velho não suportaria a pressão e as costelas simplesmente quebrariam, o que causaria danos ao coração e aos pulmões, e isso levaria a um resultado terrível. O médico entende que as palavras do cara eram bastante razoáveis, mas agora ele não sabia o que fazer. Por um segundo o médico olhou para o velho e se perguntou o quão importante ele era para ser salvo, mas achou que seria possível pelo menos tentar. Ele virou para a senhorita e informou que tentaria encontrar uma maneira de salvar seu avô. O médico acredita que mesmo se o avô acordasse por um tempo a família estaria grata e ele alcançaria o sucesso. A garota ouviu o médico falar seu sobrenome e percebeu que muito provavelmente a condutora o havia informado sobre tudo. Mas Ming não conhecia nem ela nem seu avô e foi capaz de descrever a doença do velho sem quaisquer exames e ferramentas. A menina pediu para o médico esperar pouco e se aproximou do protagonista. O médico ficou indignado e não entendeu por que a menina duvidou da ajuda dele já que a vida do avô estava em jogo. A menina perguntou a Min se ele poderia realmente ajudar o avô. O protagonista explicou que tentaria, mas se fizessem do jeito que o médico sugeriu, o velho acordaria, mas não duraria mais do que 3 dias. A menina estava com medo de que seu avô não pudesse ser salvo. Min explicou que era bem possível ajudá-lo porque seu avô nasceu com insuficiência cardíaca e por causa da idade seu coração agora está inflamado. O jovem tinha certeza de que uma sessão de acupuntura ajudaria o avô e seu fluxo sanguíneo voltaria imediatamente ao normal. Depois desse procedimento a doença não voltaria por 3 meses. O médico começou a pensar que a menina estava prestes a acreditar no possível charlatão. A condutora também interveio e começou a dizer que era melhor confiar no vice-diretor do hospital municipal do que na primeira pessoa que apareceu. A menina explodiu de raiva dizendo que o médico havia mudado sua arrogância para deferência somente depois que a mulher lhe contou sobre o status da menina e de seu avô. Ela disse que não é tola e entende coisas básicas, principalmente porque antes disso o médico convenceu a menina de que sem equipamentos ela não conseguiria realizar um exame e fazer um diagnóstico. A condutora e o médico tentaram convencer a menina, mas tudo foi em vão. Ela implorou para o prota ajudar o avô. Ele foi surpreendido pela menina que parecia ter menos de 20 anos, mas não era ingênua. Ela entendeu que havia revelado seu status e ainda não tinha medo de pedir ajuda. Então ele admirava a menina. O jovem decidiu finalmente começar a trabalhar. O médico ainda tentava intervir e disse que o rapaz não tinha mais de 20 anos. A condutora também interveio dizendo que ele era um completo estranho e queria assumir uma responsabilidade tão grande. A garota ficou ao lado de mim ignorando toda a indignação ao fundo, e apenas perguntando ao cara se ele sabia exatamente o que fazer. Min pegou um pequeno estojo e disse que era um mestre em acupuntura, e enquanto estava nas montanhas ele costumava treinar com javalis. Ele até se lembra que houve um caso difícil com um javali dando à luz, e o cara conseguiu trazê-la de volta à vida. A menina e a condutora ficaram um pouco surpresas ao saber que o menino já fez um parto. A condutora começou a convencer a menina novamente a recusar a ajuda de um aprendiz de medicina tradicional usando o pretexto de que ele estava falando bobagens. O médico riu dizendo que o prota estava comparando pessoas a porcos e agora tentava roubar o triunfo do médico curando o velho. Ele não tinha grandes esperanças de que o rapaz contribuiria para a recuperação do velho, mas ele estava interessado em ver o que aconteceria, pois se algo ruim acontecesse a família não pouparia o rapaz. O protagonista aos poucos desabotoou a camisa do senhor e o informou que esse método de acupuntura era muito doloroso. Em seguida abriu o estojo com agulhas e tirou uma delas apontando imediatamente para o lado superior direito do peito do idoso. Tempo depois cada vez mais agulhas entraram no peito do homem. Na última o idoso acordou e imediatamente tossiu líquido vermelho.
Todos os presentes ficaram imediatamente assustados quando viram isso. O médico por trás de Ming riu dos métodos da medicina tradicional, dizendo que depois de tal coisa o Sr. Yu pode não se recuperar de jeito nenhum. O protagonista disse que o médico precisava ter um pouco mais de paciência. O homem considerou isso como uma impertinência por parte do garoto. Mas olhando para o avô, o médico ficou surpreso que ele realmente retomou a consciência. Ming avisou ao avô que não há mais bloqueios nos vasos e seu estado deve voltar ao normal um pouco mais tarde. O cara disse que da próxima vez o vovô deveria ter mais cuidado e levar remédios com ele. O velho agradeceu a ajuda e quando se virou ele notou a condutora e o médico. Ele imediatamente perguntou quem eram. A condutora disse que levou o médico para ele e o médico se apresentou como Jian. Ele disse que era o médico-chefe do hospital municipal. O Sr. Yu ficou surpreso ao saber que trouxeram um médico, mas no final não foi ele que o socorreu, mas um jovem que estava no compartimento ao lado. A mulher e o médico tentaram se justificar. Jian sugeriu que ele fosse ao hospital com eles para tratamento posterior, dizendo que o hospital escolheria o melhor quarto. O idoso perguntou agitado se ele realmente deveria ir ao hospital. Min disse ao Sr. Yu que não fazia sentido ir ao hospital. O idoso acreditou no curandeiro e disse ao médico que não iria ao hospital. A condutora puxou Jian Bhagwan pela manga dizendo que era hora deles saírem. O homem respondeu grosseiramente à funcionária que ela poderia ir porque ele ainda queria descobrir algo. O homem ficou indignado com o sucesso que estava bem na frente de seu nariz, mas por causa de algum jovem iniciante tudo deu errado. Depois de um tempo, o protagonista voltou para o velho e disse que era hora de guardar as agulhas. Ele tranquilizou o homem dizendo que não precisava se preocupar porque seria rápido e indolor. O homem acenou com a cabeça provando. Mas o velho nem teve tempo de piscar pois todas as agulhas já estavam retiradas e o cara já as colocava em seu estojo. O avô virou-se para a neta e pediu que ela desse um cartão de visita ao jovem. O homem queria agradecer e levá-lo para uma deliciosa refeição. A menina entregou um cartão de visita e agradeceu sua ajuda. O protagonista ficou constrangido dizendo que não valia a pena elogiá-lo tanto porque o cara foi ensinado a ser receptivo. Ele ainda disse que assim que chegarem na cidade estariam convidados a sair para algum lugar que ele mesmo pagará a conta. Ele diz que ouviu falar que na cidade serve um frango frito delicioso e sugeriu que o homem e a menina fossem lá. A menina riu dizendo que o avô já era muito velho para o cardápio infantil. Inesperadamente o médico começou a gritar para que Mind respondesse onde tinha diploma de médico, pois se não fornecesse o homem estava determinado a chamar a polícia. Ele ficou indignado com o fato de pseudomédicos estarem exercendo a medicina sem licença. E se alguém fosse ferido ninguém poderia ser responsabilizado por isso. Min friamente respondeu ao homem dizendo que com essa loucura a polícia seria capaz de chegar até ele. O médico mostra que já discou o número da polícia, ameaçando que tratar sem licença era punível com pena de prisão até 10 anos. De repente o trem parou abruptamente e todos no compartimento cambalearam, mal conseguindo manter o equilíbrio. O motorista anunciou que se tratava de uma situação emergencial e que era preciso manter a calma e não deixar seus lugares. Os caras não entenderam o que tinha acontecido. De repente a polícia entrou no compartimento dizendo que se tratava de uma inspeção de rotina. Jian ficou feliz e imediatamente se apresentou. Depois, ele apontou para o prota e disse que era um médico que trabalhava sem licença, mas a polícia assim que ouviu falar o nome Jian, eles perceberam que o procuravam. O médico ficou em choque por um tempo e não entendia por que a lei estava interessados nele. Ele foi imediatamente algemado e informado de que Jian Baoguan era suspeito de cooperar com empresas farmacêuticas que fornecem medicamentos de baixa qualidade, e esses medicamentos causam massivamente efeitos colaterais nos pacientes, incluindo até cegueira. O médico resistiu e disse que a polícia havia cometido um erro pois ele não fez nada. O protagonista não ficou surpreso com esse desfecho dos acontecimentos. A polícia levou Jian embora dizendo que resolveria tudo na delegacia. Min ficou agradavelmente surpreso que a arte do Kai que seus mentores lhe ensinaram não tinha falhado. A menina lembrou que anteriormente o garota já havia falado sobre a prisão de Jian. O cara ficou constrangido e respondeu que só tinha adivinhado, mas entendeu que cada técnica dos 7 mestres tem poder mágico, então é melhor não espalhar. A garota se sentou ao lado dele e perguntou se o cara poderia prever o que aconteceria com ela no futuro já que ele adivinhou sobre a prisão de Jian.
Velho avaliou que o protagonista estava cheio de segredos, mas não era arrogante e não cometeu atos precipitados. Enquanto isso, o garoto estava apaixonado pela fragrância agradável da garota e percebeu que o cheiro dela era completamente diferente dos javalis que ele havia lhe dado anteriormente. O rapaz relembrou que o mestre tinha encontrado um livro no seu quarto e disse que as garotas de lá eram bem mais bonitas. O jovem percebeu que não havia sido enganado e as garotas aqui eram ainda mais bonita. O protagonista olha em direção à menina e fala que poderia aconselhá-la a tomar cuidado com as pessoas que usam roupas verdes. A menina zombou que ele disse que não podia prever, mas mesmo assim a avisou. Ela disse que as pessoas que praticam a medicina popular chinesa podem ver destino e perguntou a mim se isso era verdade. Ela desejou que ele lhe contasse tudo o mais rápido possível. O protagonista insistiu que ele realmente não poderia olhar o futuro da menina. Na verdade, o rapaz ficou confuso com a proximidade que a menina estava com ele. A descrição no livro não podia se comparar com o que ele sentia agora. O senhor o pediu a Lin para não ser tão irritante e perguntou ao cara se havia uma maneira de curar a doença dele, porque se os ataques continuassem, o homem estava preocupado que seu corpo simplesmente não se levantasse. Ming respondeu afirmativamente e disse que de acordo com sua prescrição para tomar remédios, é possível se livrar da doença dentro de 3 meses. O homem ficou agradavelmente surpreso e chocado. O prota se afastou e estendeu a mão em sua mochila. Ele pegou um pequeno pedaço de papel e um pincel dizendo que agora escreveria uma receita para o vovô. Lin não esperava ver um pincel porque hoje em dia há poucas pessoas que usam. Ela perguntou se era conveniente escrever dessa forma e só então notou que o cara arrumou uma. Ming explicou que o mentor sênior lhe disse que o pincel é um legado dos ensinamentos confucionistas, mas canetas e lápis pode realmente ser mais conveniente. No entanto, ele prefere continuar a escrever com tal pincel, caso contrário a tradição desapareceria, e se as tradições fossem negligenciadas então não seria possível restaurá-las. Lin entendia que o cara era um pouco estranho, mas seu caráter era extraordinário e ela nunca havia conhecido caras assim na cidade. Depois de um tempo ele entregou uma receita ao senhor e explicou que a doença é hereditária. Então seus familiares também podem tomar este medicamento para prevenção. O avô ficou surpreso e perguntou como o rapaz sabia que essa doença é hereditária. Min pediu ao homem para não se preocupar e disse que ele havia deduzido, pois o velho era uma pessoa muito engenhosa. E ele lembrou que seu mentor contou que pessoas em altos cargos trabalham duro com a cabeça e geralmente têm um aneurisma cardíaco. O senhorio disse que foi a primeira vez que tinha ouvido um homem tão jovem dizer uma coisa dessas. Afinal, todo mundo acha que pessoas em altos cargos não fazem nada, mas o velho em comparação com os outros se cansa 100 vezes mais. Ele lembrou de uma frase que dizia que estar no comando de um grupo significa navegar no vento e nas ondas o tempo todo. Mas se houver o menor erro, o navio afundará. O homem não sabia o quão útil seria a receita de Ming, mas em nome de toda a família ele agradeceu. O protagonista desejou que ele se mantivesse sempre saudável. O homem pediu a Lin que tirasse seu cartão de visita do rapaz e a menina se aproximou e pediu que ele o devolvesse. O protagonista achou estranho que estão lhe pedindo de volta algo que deram, mas mesmo assim devolveu para a menina. O senhorio pegou o cartão de visita e disse que o cara deveriam ser adicionado ao mensageiro para comunicação. Min ficou extremamente surpreso quando ouviu isso. A menina entregou o celular ao rapaz e disse que ele poderia escanear o código. O protagonista estava um pouco confuso e a princípio não entendeu o que era exigido dele. A menina explicou que era necessário escanear o código, mas o garoto ainda não entendeu do que a moça estava falando. Ela pega o celular dele e diz que não vê telefones tão antigos há muito tempo. O rapaz explicou que seu mentor lhe deu esse aparelho e ele o usa quando precisa ler algo na internet. Ele explicou que você pode enviar mensagens, entrar online e tudo mais. O celular era prova d'água, o que é muito prático, e graças a esse tesouro, todas as informações do mundo estão abertas para o cara. A menina disse que primeiro é preciso verificar se o cara tem o mensageiro certo e depois escanear o código. Ela ficou espantada que o cara chamou esse telefone de tesouro e sugeriu que ele provavelmente não teria melhor vida se não pudesse pagar algo. O protagonista imediatamente disse que não tinha nada em seu telefone porque o mais autoritário e rico no território de suas montanhas era o mentor sênior.
O velho pediu a Lin para não constranger o jovem e disse que nesse caso eles apenas trocariam números. Logo em seguida rapidamente trocaram contatos e a menina relatou que tudo deu certo. Lin fala que assim que chegarem na cidade ela imediatamente ligará para ele e o convidará para comer. Lin também disse que se Ming quer comer frango frito, então eles vão fazer isso. O prota ficou muito grato. O servo Yu assistiu tudo isso ao lado e admitiu que quando viu pela primeira vez, ele pensou que o garoto fosse apenas um vilão, mas não esperava que conviver com ele fosse tão interessante. O velho até imaginou que o protagonista era um enviado de Deus para casar com Lin. Ele lembrou que a família Wang a observa Lin de perto. Por uma questão de lucro a família Wang quer se casar com sua neta. Então o avô não sabe o que fazer, então ele decidiu lidar com os problemas à medida que eles chegam. O protagonista notou que o velho tinha um rosto muito triste e imediatamente perguntou se algo o estava incomodando. Yu acalmou o cara dizendo que ele estava apenas um pouco preocupado, mas ele estava muito feliz por tê-lo encontrado. Ming respondeu alegremente que não havia necessidade de se preocupar com nada porque o homem tem muita sorte. O Sr. Yu agradeceu. O protagonista se virou para Lin e pediu que ela tivesse cuidado com as pessoas que vestem roupa verde, caso contrário haveria problemas. A menina respondeu que achava estúpida essa suposição do rapaz porque ele poderia simplesmente errar. Depois de um tempo o motorista anunciou que o trem havia chegado a Jiangou. Eles saíram e o protagonista teve que carregar a mala de Lin nos braços porque a roda quebrou. Ele reclamou que a mala da menina estava muito pesada. A menina agradeceu ao rapaz e concordou. Ele acenou dizendo que a mala não era mais pesada do que 2 ou 3 troncos de bambu e continuou a carregar. As pessoas de fora se perguntam o quão forte era o garoto. A menina olhou para longe e falou que a amiga escreveu que havia chegado há muito tempo, mas ainda não estava no lugar. Depois de um tempo, um carro roxo chegou e uma charmosa garota de cabelos ruivos saiu dele. O nome da melhor amiga de Lin era Ying. Ela imediatamente perguntou à amiga se havia esperado por muito tempo. Lin notou outro detalhe. Sua amiga estava usando roupas verdes e o protagonista havia alertado sobre isso um pouco antes. Ela virou para o rapaz e perguntou se havia alguma maneira de consertar essa situação. Ming só disse que poderia pedir para a menina tirar o vestido. Lin olhou para ele, sem entender se ele estava falando sério sobre pedir à garota para se despir. O rapaz explicou que era melhor ela trocar o vestido e não se despir completamente. Ying observava eles de fora e não entendia por que Lin estava sendo tão legal com um cara da aldeia quando ela geralmente mantinha todos os caras distante. Ying estava se perguntando quem era esse cara. Ela desconfiou que o jovem estava apenas bajulando Lin e queria enganá-la. Em seguida Lin se aproximou da amiga e disse que queria contar algo para ela. A amiga também quis dizer alguma coisa. Ying acredita que Lin ainda não era tão experiente e poderia ser enganada por Ming. Então ela começou a falar sobre o protagonista. Mas Lin imediatamente pediu desculpas por interromper e pediu para a amiga trocar de roupa e de vestido. A menina foi pega de surpresa, mas Lin insistiu e disse que definitivamente havia algumas roupas mais bonitas no porta-malas de lá. Ying não entendeu o que estava acontecendo, mas concordou e pediu a Lin para ir com ela. A garota estava sentada no carro enquanto Ying estava mudando. Ela perguntou o que sua melhor amiga tinha em comum com o personagem principal. Lin realmente não entendeu do que se tratava essa conversa no início. A garota olha pela janela do carro. Ying notou que o cara não estava mais com o Sr. Yu. Lin imediatamente disse que conheceu esse cara no trem. A amiga avisou que esse tipo de homem só quer enganá-la. Nesse momento Lin ficou se perguntando por que o protagonista foi embora sem falar com ela. Realmente a garota ficou chateada porque o cara saiu e nem se despediu dela. Ying notou que o rosto de sua melhor amiga havia mudado e percebeu isso era muito ruim. Ela desconfia que a moça havia se apaixonado por Ming. Enquanto isso, o rapaz havia se afastado um pouco mais do carro porque lembrou do mestre dizendo que uma pessoa decente não espionava os outros. Então ele decidiu se afastar enquanto as meninas estavam se trocando no carro. Nesse momento o navegador do celular já tinha montado uma rota para o garoto. Ele disse que era hora de seguir seus próprios negócios. O mentor sênior disse a mim que havia deixado o apartamento na montanha, longe da agitação de uma cidade movimentada. Então o cara resolveu olhar o mapa para ver exatamente onde fica. Um taxista já havia ido até ele e imediatamente perguntou se ele precisava de uma carona. O navegador enviou um alerta de que o destino era 13 quilômetros da sua atual localização.
O taxista diz que até o navegador avisa de uma longa jornada e será muito difícil para uma pessoa chegar lá. O homem alegou que não dirigia de forma rotatória com o medidor de pagamento ligado, mas ele insistiu para que o protagonista entrasse no carro. O garoto se recusou, dizendo que não havia necessidade disso. O taxista ficou surpreso e perguntou se ele ia andar mais de 10 quilômetros. O protagonista ajeitou sua mochila em seus ombros e orgulhosamente declarou que tal distância ainda era uma flor e ele poderia facilmente dominá-la. Ele já havia andado muito mais nas montanhas. O cara ficou em uma posição de corrida e depois de um momento correu para frente. O taxista olhou para fora do carro de choque que o cara estava tão rápido, ele considerava este local como algo místico. O protagonista correu muito rápido e quase derrubou os transeuntes porque teimava em olhar para o caminho traçado pelo navegador na tela do celular. Depois de algum tempo ele chegou com sucesso aos arredores da cidade no sertão e o navegador imediatamente notificou que ele havia chegado ao seu destino. O navegador considerou que o protagonista que estava correndo rápido por excesso de velocidade em um carro e pediu para o cara não esquecer de pagar, parando perto de um dos prédios. O cara leu a placa e realmente viu que estava no local certo. Os idosos que estavam sentados ao lado da casa confirmou o endereço. O protagonista agradeceu aos velhinhos e prosseguiu. O homem ficou um pouco surpreso com o fato de outro jovem ter aparecido na região. A vovó sugeriu que o cara poderia ter vindo aqui trabalhar, mas o velho não concordou com essa ideia porque você precisa chegar ao centro depois de 2 horas de ônibus. O mais velho ainda riu que a juventude agora é mais persistente do que era em seus anos mais jovens. Depois de um tempo, o protagonista entrou no prédio e encontrou o apartamento com Wi-Fi gratuito e com eletricidade. O mentor disse que a velocidade da internet neste apartamento pode chegar a 2 megabytes por segundo. Subindo as escadas, o cara se lembrou das palavras de seu professor de que a velocidade máxima de comunicação nas montanhas ia de apenas 200 kilobits. Para assistir a um filme você precisa se esforçar muito porque há som, mas a imagem não se move. Nem podia imaginar o quão rápida a internet poderia ser neste apartamento e ele estava muito interessado. Finalmente o cara chegou ao cobiçado apartamento com o número certo. O mentor disse que o apartamento era dividido bem certinho. O prota bateu na porta e imediatamente pediu para explicar do que o mentor estava falando. Nesse momento uma mulher atraente saiu por trás da porta e o garoto imediatamente disse que tinha vindo aqui para alugar o apartamento. A garota se apresentou como Yan. Informou ao rapaz que ela era proprietária. Ela avisou que o apartamento era pequeno e havia o quarto ao lado. Yan avisou que o cara pode usar a sala e a cozinha a qualquer momento, mas proibiu secar as coisas no terraço porque às segundas, quartas e sextas-feiras ele terá um lugar para isso. O cara olhou para a secadora de roupas e ficou um pouco surpreso. Quando ele notou as roupas íntimas de Ian, a garota perguntou ameaçadoramente o que ele estava olhando e ele se desculpou, dizendo que iria para seu quarto. Entrando em seu quarto, a primeira coisa que o cara sentiu foi um aroma agradável. E então seu olho caiu na cama vendo que os itens de roupa da proprietária estavam espalhados. A menina veio por trás e disse que aquele quarto era dela. O cara pediu desculpas e imediatamente saiu correndo do quarto. Ele finalmente encontra seu quarto e bate a porta. A menina disse em seu pensamento que havia se deparado com um inquilino rústico e tímido, mas no geral ela o achava muito bonito e atraente. Ian disse que gostou do visual porque não é todo dia que se vê um menino tão caprichado. Um segundo depois, o rapaz abriu uma fresta na porta e perguntou para a proprietária a senha do Wi-Fi. A garota ditou os números para ele e um silêncio constrangedor pendurado entre eles. O cara bateu a porta novamente e agradeceu. Ela achou que o jovem era fofo quando estava constrangido. Ela finalmente apagou o cigarro enquanto ia para seu quarto. Nesse momento a proprietária começou a pensar que talvez Min nunca seria capaz de estar com ela. O protagonista caiu feliz na cama porque conseguiu se estabelecer em uma nova cidade. Ele lembrou de todas as pessoas que conheceu e percebeu que as meninas da cidade eram realmente muito mais bonitas do que nos livros. Colocando a mão no bolso, o cara pegou uma pequena placa e se perguntou como seria a 7ª mentora. Ele decidiu usar a arte de adivinhar para prever. O cara começou um pouco de bruxaria e viu muito dinheiro em sua imaginação. Ele imediatamente presumiu que a 7ª mentira deveria ser uma pessoa de negócios, mas o jovem não entendeu porque ele não conseguia ver sua mentora mais claramente. Quando ele tentou dobrar o dedo, isso machucou muito.
O cara percebeu que os 7 mestres haviam realmente unido forças para esconder a força vital da 7ª mentora. Se houvesse apenas uma lacuna, então o cara teria visto informações mais específicas sobre ela. Ele decidiu tentar procurar sobre ela na internet. Ele deduziu que se ela é uma pessoa de negócios, então ele definitivamente pode encontrar algumas dicas na web. Um momento depois o cara estava folheando várias páginas da web e percebeu que todas as pessoas que ele encontrava eram muito velhos. Ming percebeu que não poderia usar um atalho para encontrar informações, então ele teria que pensar de outra maneira. O jovem estava prestes a adormecer, mas seu estômago resmungou e ele decidiu que era hora de comer. Saindo para a cozinha, o rapaz ficou surpreso com o fato do apartamento ser tranquilo. Ele presumiu que Yan tinha acabado de sair. Min sabia que viver com uma menina seria muito constrangedor, então ele teria que ter mais cuidado. O protagonista, quando viu o fogão, ficou surpreendido que era gás. Ele só viu como usar depois de assistir um tutorial no telefone. Ele estava preocupado em ligar pela primeira vez e não tinha certeza se seria capaz, mas logo deu tudo certo e o cara ficou muito feliz com isso. Ele começou o processo de cozimento do macarrão, depois cortou os legumes. Garoto diz que aprendeu os 4 passos do cozimento do macarrão nas montanhas. Ele era um mestre em cozinhar macarrão. Depois de um tempo o prato estava pronto. O cara ficou feliz que o prato ficou tão perfumado e estava pronto para comer sua primeira refeição. O rapaz ainda se confundia com o silêncio da casa durante a refeição. Ele acha que mesmo nas montanhas nunca foi tão tranquilo, mas agora ele já tinha conseguido sentir um pouco a falta de seus mentores, com quem comiam juntos no monte. De repente alguém começou a abrir a porta da frente com uma chave. O cara achou que a proprietária tinha acabado de voltar, mas foi surpreendido com 2 meninas entrando no apartamento. A proprietária claramente não estava nas melhores condições. Sua amiga perguntou o que ele estava fazendo no apartamento de Yan. O protagonista queria se explicar, mas a amiga jogou a proprietária no chão e saiu dizendo que não sabia de nada. Min começou a se questionar se ele parecia uma pessoa ruim para a amiga de Yan. Nesse momento ele estava olhando para a garota que estava estendida no chão e pensando se devia levá-la para a cama. Ele sentiu um cheiro muito pungente de vinho, mas quando se aproximou da menina, um cheiro forte subiu e o prota achou que alguém tivesse dado à garota algo pior do que álcool. Ele ficou indignado por alguém ter tratado Yan de forma tão cruel, a fim de deixá-la terrivelmente embriagada. O protagonista acredita que ela estava sob a influência de um remédio muito forte. Em seguida a menina começou a tossir e de repente cuspiu os comprimidos que havia recebido anteriormente. O rapaz imediatamente percebeu que era exatamente isso que a havia intoxicado. Ele pegou um comprimido no chão e ficou chocado por ela ter recebido uma dose tão grande. A menina, mal respirando, pediu para o rapaz chamar uma ambulância o mais rápido possível. O cara entendeu que era tarde demais para chamar uma ambulância porque o remédio que ela tomou excedia a dose limitada. A menina se sentiu muito mal e o cara entendeu que nesse ritmo ela não viveria mais do que 10 minutos e ele não sabia o que fazer. Yan chorava por não conseguir se mexer e estava com muito medo do que estava acontecendo. Ela se culpou por ter aceitado a taça de vinho com remédio dentro. Os rapazes do bar entregaram uma bebida dizendo que se ela não bebesse, o bar fecharia para ela hoje. Yan disse que se soubesse que havia veneno naquele copo, ela teria lutado desesperadamente e recusado. A garota continuou dizendo que não entendia por que isso estava acontecendo com ela. Ela só queria viver bem e agora só sente dor e sofrimento. Quando criança ela sempre foi uma ferramenta de troca de dinheiro entre a mãe e o pai. Em algum momento, quando seu pai já não era mais vivo, ela perdeu o valor aos olhos de sua própria mãe. Yan relembrou como saiu da casa dos pais dizendo que queria viver em paz. O protagonista olhou para a mulher e pensou que a salvação poderia trazer muitos problemas, mas o grande mestre uma vez lhe ensinou que os médicos são gentis, então ele decidiu ajudar. O rapaz toca o pulso de Yan e pede que ela não entre em pânico. Ele diz que irá salvá-la. A menina não entendia o que ele estava falando. Enquanto isso, o protagonista sabia que ele só precisava remover o veneno das veias e depois tudo ficaria bem. Ele pediu desculpas à menina e puxou a blusa dela. Ela entendeu isso como uma atitude hostil e entendeu que todos os homens são realmente iguais. Mas o cara tirou seu estojo com agulhas e disse que sua tarefa mais importante agora é remover toxinas do corpo. Então ele decidiu usar outra coisa e tirou um bisturi.
Min pediu para a menina esperar um pouco e cuidadosamente levou o bisturi até o estômago. Ela gritava de dor, mas o cara só precisava de uma pequena incisão. Quando saiu líquido vermelho o suficiente, ele informou que ela estava bem agora e só precisava descansar por alguns dias. A menina se levantou do chão e olhou para a barriga em choque. Ele a pegou nos braços e explicou que havia feito uma pequena operação simples para remover a toxina. Enquanto a toxina não entrar no coração, será fácil sobreviver. Ian ficou surpresa que Min acabou sendo uma pessoa tão boa. Ele levou a menina para o sofá da sala e pediu que ela descansasse enquanto arrumava o quarto. De repente alguém começou a bater na porta da frente novamente e gritar que o irmão não tinha vindo ver a menina. Ian tinha medo de que pudesse ser aqueles bandidos. O protagonista perguntou à garota se ela queria que ele mesmo abrisse a porta, mas Ian puxou o cara de volta e disse que foram eles que a prejudicaram, então ela não queria ver. A menina ganhava vida administrando um bar não muito longe daqui. Como de costume, ela foi abrir as portas e iniciar os trabalhos do bar, mas hoje sua amiga Kian trouxe um homem notório para seu bar. Ela o reconheceu como On e ficou feliz em vê-lo. On imediatamente mandou que ele bebesse um copo da bebida que ele trouxe. Sua amiga falou que este é um cliente muito grande e é melhor servir o melhor álcool o quanto antes. Embora esse cara tivesse uma má reputação, Ian abriu as portas para fazer negócios e a princípio não pensou que as coisas pudessem dar errado. Ela colocou a bebida e sua amiga se aproximou com uma sugestão. Ela disse que há uma opção para ganhar dinheiro rapidamente. On gostaria de passar a noite com ela por um preço absolutamente aceitável e a amiga esperava que ela concordasse. No entanto, Ian afirmou que só vende bebida alcoólica em seu bar e não seu corpo. A amiga a xingou mentalmente por não concordar. Nesse momento, On imediatamente tirou um dos comprimidos e percebeu que apenas um desse medicamento poderia conduzir qualquer pessoa, mas ele jogou 2 comprimidos no copo dela porque tinha certeza que essa dose seria suficiente para uma mulher. Em seguida ele se aproximou de Ian e disse que ela deveria saber sobre as consequências. Ele entregou um copo e mandou ela beber o conteúdo e esquecer tudo o que tinha acontecido antes. Mas disse que se ela não bebesse o bar seria fechado hoje. Ian concordou e tirou o copo das mãos do homem. Ela bebeu o conteúdo do copo que continha o veneno. A garota, que costuma ter um bom relacionamento com a sua amiga Kian e às vezes a deixa vir para ganhar dinheiro. A proprietária considerava sua melhor amiga, mas não sabia que a garota podia fazer isso. A menina ficou indignada por lembrar disso e quando virou viu o protagonista comendo um pedaço de melancia. Ele explicou que pegou uma melancia na geladeira e perguntou se ele deveria abrir a porta ou apenas chamar a polícia. Ian pediu para abrir porque ela queria ver o quão ruim esses caras eram. A garota pediu ajuda para andar porque tá sentindo uma fraqueza severa nas pernas. O cara abraçou ela gentilmente e caminhou até a porta. Finalmente abriram a porta e o casal imediatamente começaram a reclamar que demorou muito para abrir. Ian perguntou como eles tinham a audácia de ir à casa dela depois do que fizeram. Kian começou a apontar o dedo para o protagonista e disse que ele havia roubado coisas da casa de sua melhor amiga e por algum motivo ela ainda estava com ele. O protagonista se irritou e perguntou à garota o que exatamente ele havia roubado. Porque se a garota não fornecesse provas, então ela seria responsável. Min sabia que pessoas ruins são sempre as primeiras a fazer uma denúncia. A amiga pediu para ele deixar Ian, em seguida chamou para ir com eles dizendo que iriam ajudá-la. Ian respondeu que o protagonista era seu namorado e ela já havia dito a ele que os dois tinham colocado remédio em seu vinho e a polícia deveria chegar muito em breve. A melhor amiga disse que eles definitivamente não colocaram o remédio em sua bebida. On observou a garota e ficou surpreso que depois daquela dose ela ainda estava de pé. Ian pediu ao protagonista para fazer algo para que os dois saíssem. Min perguntou se eram exatamente eles que a tinham prejudicado e a menina respondeu afirmativamente. O cara entendeu que eram pessoas ruins e ajudaria a menina a dar uma lição. Nesse momento Min estendeu a mão e disse que ele era o namorado dela. A menina ficou um pouco constrangida porque essas pessoas estavam tentando machucá-la e o cara estava sendo legal com eles. On apertou a mão do cara e sorriu pensando que tinha conseguido se safar. Min fala que sua namorada realmente havia sido envenenada por alguém com remédios e eles ainda não haviam descoberto quem havia feito isso. Em seguida ele agradeceu a presença de On. On estava completamente confuso e não entendia o que estava acontecendo.
O protagonista agradece a Kian por trazer a menina de volta para casa, e ela não entendia desde quando sua amiga tinha um namorado. O prota sorri e avisa que tinha câmera de segurança no bar e eles descobrirão tudo quando verificarem. Min foi mais rigoroso ao dizer que quando descobrir quem fez isso dará todas as informações à polícia e os deixará lidar com isso. An percebeu que tinha esquecido completamente a câmera do bar e agora sabia que precisava se livrar delas de alguma forma. Ele abruptamente se virou e informou que era hora de ir porque tinha negócios inacabados. Kian pediu que o cara esperasse. Nesse momento o protagonista chamou o cara pelo nome e fez uma piada dizendo que os homens não podem confiar apenas em sua parte inferior do corpo para pensar. An respondeu que era melhor ele observar sua parte inferior do corpo. Ele entendeu que o casal estava tirando sarro dele e disse mentalmente que quando destruísse as câmeras lidaria com eles. Ming levou a proprietária embora e perguntou se ela queria que ele pegasse as imagens da câmera antes que An chegasse até eles. E entendeu que era inútil porque An é muito forte nessa área e ele será solto no máximo em alguns meses. Ming decidiu levá-la para o quarto, mas lembrou que ela ainda não tinha comido, então ele disse que poderia cozinhar macarrão e a chamou para experimentar. A menina ficou feliz principalmente porque ela não comia macarrão cozido por outra pessoa há muito tempo. Ian ainda estava levemente bêbada e Prota pediu para ela não rir muito porque a ferida em seu estômago ainda está muito fresca. Enquanto isso, An encontrou o cartão de memória das câmeras e o quebrou. Ele diz que agora ninguém seria capaz de provar nada. Em seguida fala que vai descontar toda a sua raiva em Kian e ela já o esperava na cama. Mas por algum motivo o cara começou a ver que seu amigão lá de baixo não subia. Kian perguntou o que estava acontecendo, mas o cara só conseguia imaginar que o protagonista fez alguma coisa com ele. Enquanto isso, Ian estava comendo macarrão cozido e foi surpreendida com o maravilhoso aroma do prato. Min estava interessado no sabor do prato e a menina respondeu que não comia macarrão tão delicioso há muito tempo. O rapaz ficou surpreso e perguntou se ela tinha alguém em casa que pudesse cozinhar para ela. Depois dessa pergunta tudo ficou em silêncio. A menina respondeu que não tinha mais família. Ela explicou que seu pai faleceu muito cedo e sua mãe fugiu, então ela cresceu em um orfanato. O protagonista também é órfão, mas não entendeu em que sentido a mãe da menina fugiu. Ian fala que sua mãe se casou com seu pai apenas por dinheiro e deu à luz a ela apenas para obter mais dos bens de seu pai. Mais tarde seus pais se divorciaram e sua mãe realmente levou uma grande quantidade de dinheiro de seu pai, assim como a casa e o carro em pensão alimentícia. Depois sua mãe a entregou em um orfanato quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Então pegou todos os bens do seu pai para se casar com outro homem. O protagonista ficou surpreso ao ouvir essa história. Ele acredita que Ian era muito mais infeliz porque ele pelo menos tinha professores. A menina imediatamente pediu para o rapaz não sentir pena dela, porque essa casa e seu bar foram construídos apenas para ela e ela não depende de ninguém na vida. Ian já estava com sono e adormeceu dizendo que era independente. O protagonista percebeu que embora as toxinas no corpo dela já tivessem diminuído, ela ainda estava experimentando uma sensação irreversível de fadiga devido ao líquido que perdeu. O cara gentilmente levantou a proprietária em seus braços e estava determinado a não deixar ninguém machucá-la enquanto ele morava aqui, mas de repente o cara notou algo estranho. As bochechas da menina ficaram douradas e um vapor apareceu ao seu redor, o que significava que ela tinha a capacidade de se curar, o que excede em muito uma pessoa comum. Isso é chamado de fisiologia da rédea. O cara a colocou na cama e lembrou-se das palavras do grande mestre. Está escrito em livros antigos que a filha de Huyan é extremamente rara neste mundo e ela restaurou sua essência original, aperfeiçoou seu corpo, e é muito bom na prática. Afinal, com tal físico não só acaba se recuperando rapidamente de lesões, mas tal corpo também é o melhor para um monge duplo. O cara lembrou as palavras de seu mentor que se ele praticasse a dupla perfeição com os outros, então muitas habilidades melhorariam e ele seria capaz de obter resultados duplos com metade do esforço. Mas o terceiro mestre uma vez disse ao protagonista que tinha certeza de que as mulheres só afetam a velocidade de sacar uma espada. O protagonista lembrou que quando abraçou Ian, seus batimentos cardíacos aceleraram e foi justamente por causa da influência da fisiologia. O cara pensou que estavam ligados a outro
Mas imediatamente se bateu constrangido dizendo que precisava encontrar a sétima mentora. O mais importante era dar o primeiro passo. Ele saiu do quarto fechando cuidadosamente a porta. A menina abriu os olhos e percebeu que o rapaz a levou para o quarto, mas não fez nada. Esta é a primeira vez que ela conhece um garoto assim. Porque em bares ela conhece apenas homens que só faltavam comê-la viva. Ian não entendia o que havia de errado. Ela entendeu que o encontro foi obviamente acidental, mas ficou confusa que todos os seus pensamentos estavam conectados com Ming. Ela sentia que não era digna de um garoto tão puro como ele. O cara acordou com a voz da garota perguntando se ele queria café da manhã. Ming estava um pouco confuso pela manhã e a menina explicou que como havia comido o macarrão que ele cozinhou ontem à noite, então agora ela quer cozinhar o café da manhã para ele. Além disso, Ian disse que havia preparado uma surpresa para o cara, então ela pediu que ele saísse da cama o mais rápido possível. Ele se pergunta que tipo de surpresa a menina havia preparado. A apresentação do café da manhã pareceu muito boa para o jovem, que imediatamente agradeceu a garota. Ian já estava impaciente e queria que o rapaz experimentasse o que havia preparado quanto antes. Ele deu a primeira mordida e a princípio não notou nada de especial no prato. A menina riu e disse que não sabia cozinhar, então ela comprou tudo no mercado. O garoto notou que ela estava em clima de brincadeira e parecia quase ter se recuperado. Ele entendia que a fisiologia da garota era realmente digna de sua reputação. Em seguida, o protagonista lembrou que ela havia dito que tinha uma surpresa. A menina se aproximou do rapaz e disse que ontem ela percebeu que ele não era uma pessoa comum. Então Ian disse que daqui a pouco ele se tornará famoso e ela precisa fazer um pedido antes que isso aconteça. Ela gostaria de ter tempo para ser amiga dele e para mostrar sua sinceridade de intenções. Ela decidiu liberar o rapaz do aluguel de 6 meses. Ao ouvir isso, o protagonista ficou incrivelmente feliz. Ele sabia que o aluguel por 6 meses é muito dinheiro porque o pagamento mensal é de 300 yuans. O protagonista nunca tinha visto uma quantidade tão grande de dinheiro. Ian ficou surpresa com o fato do cara estar tão feliz com isso. De repente começaram a bater no apartamento novamente. Eles imediatamente perceberam que era porque os insultos estavam jorrando em sua direção por trás da porta. A garota ficou assustada porque pensou que tudo já tinha sido resolvido. Então o prota virou para a menina e explicou que quando apertou-a mão do cara ontem, ele deu um remédio que deixou o cara impotente. Ming também explicou que ele precisa fazer algo, senão esse cara nunca vai deixá-lo em paz. Ian acredita que Ming tinha dado o mesmo remédio que ela tomou e ele respondeu afirmativamente, dizendo que foi uma vingança pelas coisas ultrajantes que fizeram a ela. Ian ficou muito satisfeita que Ming a defendeu. Ele abriu a porta e viu que Ian estava como toda a sua gangue. O homem imediatamente perguntou o que Ming havia feito com ele. O prota começou a resistir e fingir que não entendia o que o bandido estava falando. Então o homem o agarra perto do pescoço e disse que seu amigo não sobe mais. Min puxou a mão do cara para longe e respondeu que ele não tinha nenhuma evidência dele nessa história. E sugeriu que poderia estar apenas mexendo em algum lugar e acidentalmente arruinar-se apenas para culpá-lo. Ele ainda disse que acusar alguém sem provas também é uma violação da lei. Ficou furioso porque ele realmente não sabe como comprovar o envolvimento de Ming nessa situação, mas ele tinha certeza de quem era o culpado. Um dos bandidos pediu para o chefe não se preocupar com o que o jovem estava dizendo e que começasse a usar força bruta, porque nesse caso ele definitivamente seria honesto. Considera essa uma excelente saída para a situação, já que o protagonista não confessa. O bandido diz que vai bater nele até que ele admita a culpa. Em seguida os capangas correram em direção ao prota, que continuou parado. Ele estava pronto para usar uma técnica, mas Ian se colocou na frente dele e disse que chamou a polícia. Mas isso não adiantou. Ian tentou atacar Ming, que rapidamente se esquivou e revidou com um soco. Os capangas viram o chefe voando e se preparam para atacar o jovem, mas ele lidou bem com a situação e derrubou todos os bandidos. A garota se aproximou e disse ao protagonista que Ian é um criminoso local, então provavelmente ele terá problemas. Min respondeu não se importava. E já que o homem encostou em sua amiga, então ele tem que receber uma lição. Se pressionou contra a parede e pediu para o cara não se aproximar, ameaçando que chamaria seu pai. O protagonista deu um chute no estômago do cara e começou a rir, dizendo que ele ainda estava chamando o pai naquela idade. Min presumiu que apenas vencer não era a coisa mais agradável e ele precisava dar a ele algo especial. Então o cara se lembrou do ponto de dor e apertou
Começou a gritar que estava doendo. De repente a garota começa a gritar. O protagonista se virou e a viu nas mãos de um bandido que segurava uma arma na cabeça dela. O bandido ameaçou dizendo para o jovem ajudar senão ele atiraria na menina. O bandido insistiu porque parecia que o cara não tinha medo nenhum. Min não queria mais, mesmo assim tirou as agulhas e liberou o homem. O bandido imediatamente perguntou ao chefe se ele estava bem. Ainda estava tentando recuperar o fôlego e respondeu que os métodos do prota não são nada fáceis. Então ele perguntou o que o garoto fez, já que ele só conseguia rir e sentir seu corpo dolorido como se houvesse milhares de formigas rastejando. Min respondeu que isso é apenas uma acupuntura tradicional. Ficou espantado e disse que nunca tinha ouvido falar de um homem como ele antes, então o convidou para se juntar à gangue. O protagonista imaginou que tinha enlouquecido porque acabou de ser espancado e estava tentando recrutá-lo para sua gangue. Explicou que seu pai administra um negócio de pesca nesta rua, então a influência de sua família é muito grande. Ele disse que se Min se juntar como ele será capaz de ter muito dinheiro e muitas mulheres. O protagonista resistiu dizendo que o homem havia ofendido sua namorada e deveria pagar por isso. O jovem lembrou que a proprietária apresentou ele assim, então o cara continuou a desempenhar esse papel. Riu e perguntou se o garoto gosta de meninas como Ian. Então ele se aproximou e disse que tem um monte de meninas e o protagonista será capaz de escolher qualquer uma delas. Ele diz que há tantos tipos de meninas que Min nem vai conseguir suportar, mas o jovem não estava no clima e mandou o homem sair da sua casa com seus capangas e nunca mais voltar. Ficou furioso e disse que neste caso a garota iria embora com eles. O bandido que segurava a menina a empurrava de volta para fora da casa. O jovem fala que como Min não concordava em se juntar à quadrilha, só podia ver a mulher sofrer. O protagonista percebe que estão levando ela para um quarto. Ordenou que seus funcionários resolvessem o assunto com Ian bem na frente de Min. Ele avisou que se o jovem tentasse interferir, a menina seria atingida. O homem queria que Min visse com seus próprios olhos como ela estava sendo humilhada e não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Ficou assustado quando viu que o protagonista estava rindo. Ele perguntou se o garoto não tinha medo, mas Min respondeu que não tinha nada a temer. E disse que as pessoas em campo aberto não são mais rápidas do que uma bala, mas a essa distância ele é capaz de qualquer coisa. Os caras não entenderam essa frase, mas o garoto correu muito rápido em direção a Ian. Ele chegou no bandido e imediatamente pegou sua mão com uma pistola. O cara acabou atingindo o teto. O bandido segurou o braço sentindo dor e em seguida recebeu o próximo golpe no peito. O protagonista pediu à garota que se sentasse por um tempo enquanto ele lidava com todos os bandidos. A menina pediu para o cara tomar cuidado. 2 bandidos apareceram atrás do garoto e ele sorriu pensando como esses caras eram lentos. Mais lentos até mesmo do que um javali da montanha. Min rapidamente agarrou os bandidos pelos braços e os torceu pedindo que fechassem a boca porque estavam gritando de dor muito alto. Não entende como isso poderia acontecer e como o jovem estava se movendo tão rápido. Ele pensou que Min teria um limite, mas isso está claramente além do treinamento militar comum. Nesse momento, achou que era hora de fugir, pois ele não queria lutar contra um monstro desses. O cara queria mesmo era trazer o pai para cá e achar uma maneira de lidar com isso. Finalmente alcançou a porta, mas percebeu que ela estava trancada. O protagonista disse que assim que cruzou a casa ele trancou a porta da frente. O jovem estava mentalmente feliz que essa porta era velha. Porque se essa fechadura tivesse uma impressão digital ele não saberia o que fazer. Min se aproximou do homem e tirou sarro dele, dizendo que se achava muito corajoso e agora não consegue nem pronunciar uma palavra. O homem caiu de joelhos e começou a implorar para deixá-lo viver. Ele disse que tinha dinheiro em casa e que compensaria todos os danos a ele e à namorada. Min entendeu que esta era uma oportunidade muito boa porque ele não queria que esses homens voltassem a procurar a garota. De repente alguém bateu na porta da frente e perguntou se o mestre Ming estava em casa. O protagonista foi pego de surpresa porque ninguém deveria conhecê-lo nessa cidade. Ele presumiu que a 7ª mentora irmã tinha enviado alguém para encontrá-lo. O cara chegou na porta e perguntou quem era. Atrás da porta tinha um grande grupo de pessoas. Ele não entendia quem estava na sua frente, mas ainda achava que poderia ser alguém do clã de mestre. O homem estendeu a mão e o cumprimentou dizendo que estava muito agradecido pelo garoto ter salvo seu pai no trem. Min ficou um pouco perplexo e de repente ouviu alguém dizendo que esse é o 2º jovem mestre da família Ryu.
O protagonista ficou surpreso que o segundo jovem mestre da família Yu veio até ele pessoalmente. A família Yu é uma das 3 famílias mais influentes da cidade e costumam chamá-los de imperadores locais. O homem questiona se era conveniente falar agora ou se Ming precisava de alguma ajuda para resolver problemas desagradáveis. Ficou assustado porque se decidissem acabar com ele nem seu pai poderia intervir. O prota finalmente lembrou e percebeu que o homem era um membro da família do vovô Yu. Min imediatamente perguntou se o vovô estava bem agora e se ele estava tomando sua medicação na hora. O herdeiro respondeu que as habilidades médicas de Ming são muito excelentes e seu pai está em boas condições agora. Até os médicos exclamaram que foi um milagre. Não entendia exatamente o que estava acontecendo e ficou chocado ao saber que Ming havia salvado o Sr. Yu. O herdeiro diz que a família Yu queria mostrar seu respeito e eles esperavam que o jovem gostasse do presente. Os guarda-costas se aproximaram e entregaram maletas com dinheiro e um celular de ouro. Ian assistiu a isso de fora e deduziu que o jovem era alguém muito importante e por isso que ele tem um tratamento tão especial da família Yu. Ela lembrou que naquela manhã anunciou ao garoto que abriria mão do aluguel e o menino ficou muito feliz. Então a garota achou que o prota estava fingindo felicidade só para agradá-la. A menina acha que ele sempre foi rico e ficou envergonhada ao pensar que o cara estava tentando fazê-la feliz. Ela começou a pensar que o protagonista estava afim dela. Enquanto isso, o protagonista estava olhando aquilo tudo e imaginou que deveria levar tudo para a montanha, mas o jovem rapidamente lembrou das palavras do gênio militar, que avisou que existiam 2 coisas na cidade que é melhor não tocar. A primeira é o dinheiro que vem com muita facilidade e a outra é a mulher. Min acredita que essas são apenas as 2 coisas que os homens querem. Então disse ao mestre que se ele tivesse dinheiro ele compraria um novo manto taoísta para o 6º mestre. Em seguida o gênio militar se irritou dizendo que ele ousava duvidar das palavras do 6º mestre. O mestre ficou com medo de ter batido muito forte no prota e colocou a mão no ombro dele, dizendo que ele prezava seu bem-estar. Então avisou que essas eram as únicas coisas que ele deveria lembrar de não tocar, porque essas 2 coisas podem prejudicá-lo. O protagonista disse ao herdeiro que fez tudo isso de bom coração, então não podia aceitar os presentes. O homem ficou surpreso que o cara não aceitou o presente, mas lembrou que Lin havia lhe contado sobre o jeito do garoto. Ela disse ao tio que o jovem não aceitaria. O herdeiro respondeu a Lin que o jovem não sabia a verdadeira identidade deles e por isso tenha dado uma de humilde. Ele disse que sabia onde Min morava e não podia deixar a família perder a cortesia. Lin chamou seu tio e disse que se o cara realmente não aceitasse um presente, então ela pediu que ele lhe entregasse uma coisa e avisasse que era dela. A menina entregou uma caixinha para o tio. Ele se curvou diante do protagonista e disse que se ele não aceitasse esses presentes ninguém o forçaria. Ficou chocado quando viu as malas de dinheiro porque há pelo menos uma soma de 7 dígitos na mala e mesmo assim o garoto recusou. Além disso tinha um celular obviamente da versão mais recente banhadas a ouro. Sabe que este era um produto individual de primeira classe que mesmo com dinheiro era difícil comprar. O herdeiro pediu ao assistente que trouxesse a caixa que lhe entregou. O protagonista disse que se o homem ainda quisesse dar alguns presentes ele não achava necessário. O herdeiro respondeu que lhe impediu para dar essa caixa. Min imediatamente se lembrou dela e ficou surpreso que era ela quem queria que ele levasse esse presente. Ian estava atrás dele e quando ouviu o nome de Lin ela imediatamente percebeu que era o nome de uma mulher. Min não pensou que poderia haver um item valioso nesta caixa e por isso não considerou uma violação das instruções do 6º mestre, mas pensou que se o presente acabasse por ser muito caro ele não o aceitaria. O jovem abriu a caixa e ficou pulando de felicidade. O herdeiro não entendia o que poderia ter na caixa que era mais valioso que a mala com dinheiro. Min viu dentro da caixa um cupom para 3 almoços grátis. Ainda tinha algo no fundo da caixa. Era um celular com um bilhete. A menina escreveu que o aplicativo de mensagem já está instalado. E a coisa mais importante neste telefone é que você não precisa alugar um cartão telefônico por um mês. Lin também escreveu que se o cara ainda não precisa de um telefone, então ele pode simplesmente entregá-lo para reciclagem. O tio ficou surpreso que ela estava dando um telefone, mas lembrou que o garoto havia recusado um de luxo. Surpreendentemente o protagonista pegou o telefone e pediu que o homem dissesse a Lin que ele realmente gostava de seus presentes. O herdeiro não conseguia adivinhar.
O que o jovem estava pensando, mas ele acreditava que Min valorizava a amizade mais do que as coisas materiais. O herdeiro teve uma ideia de como agradecer a ajuda de Ming e perguntou se ele queria que ele tirasse o lixo, se referindo a On. O bandido caiu de joelhos e começou a pedir desculpas contando histórias de que tinha uma família muito grande que não seria capaz de viver sem ele. O protagonista se virou para o herdeiro e disse para não se preocupar porque iria lidar com ele, o homem. Concorda e se despede de Ming. Ele diz mentalmente que esse garoto é um verdadeiro talento. Não só suas habilidades médicas são excelentes, mas provavelmente excedem qualquer imaginação. Ele viu que as armas que estão caídas no chão já foram usadas, mas o prota não possui nenhum ferimento. O herdeiro não tinha certeza se seria capaz de derrubar várias pessoas em tal situação sem um arranhão. Ele não quer perder um talento como o protagonista e entende que se tiver ele ao seu lado então não terá mais problemas. Enquanto isso, os bandidos se ajoelharam na frente do prota e pediram desculpas. Eles agradeceram por continuar vivo e disseram que fariam qualquer coisa para pagar pela grande bondade do curandeiro. Ian assistiu isso e ficou chocada porque Ian era extremamente arrogante e agora caiu de joelhos pedindo desculpas. O protagonista também foi surpreendido pelos bandidos. Ele também notou que o herdeiro era muito intimidador embora parecesse educado. An disse que a aparência do mestre Yu é enganosa e no submundo ele é chamado de Diabo Elegante. An falou para o protagonista que diz a lenda que o segundo jovem mestre da família Yu faz todo o trabalho sujo nos bastidores. Então se ele não for solto hoje, ele não continuaria vivo. Min ficou surpreso que a família Yu tem tanta influência. Mas ele entendeu que era melhor esquecer isso porque agora An está completamente derrotado, então ele pode usar periodicamente as cobras locais se não tiver nada para fazer. Min perguntou se An poderia lhe fazer um favor já que ele o havia salvado. An respondeu que estava pronto para fazer e o protagonista disse que a partir deste momento os bandidos não podem criar problemas no bar de Ian. An imediatamente respondeu que ninguém mais se atreveria a ir a este bar e causar problemas. Em segundo lugar, o protagonista pediu ajuda para coletar informações sobre mulheres famosas da cidade. An ficou surpreso ao ouvir isso e achava que Ming era um pouco cruel já que ele estava brincando com o sentimento da namorada. No entanto, An ainda estava chateado porque Ian acabou sendo decente em comparação com Kian, e seus truques não funcionaram com ela. Ming esclareceu que a busca por informações deve ser em meninas de 21 a 25 anos, a aparência também deve ser excelente. Se for muito comum então isso não é o que ele está procurando. An disse que faria de tudo e encontraria as informações necessárias para Ming. Depois disso o jovem se despediu dos bandidos e eles disseram que iria começar a trabalhar agora.